e boa noite a todas. Hoje nós vamos refletir sobre uma verdade que diz a palavra de Deus lá no Salmo 19, no verso 7, 8 e depois no verso 10 e 11. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que o favo de mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecê-las. Esse é um texto, é uma poesia escrita pelo rei Davi, que se tornou música cantada nos tempos antigos, e é uma verdade. Fala que a lei do Senhor ela é perfeita e ela revigora a alma. Mas, muitas vezes, o nosso coração sabe que a lei de Deus é perfeita, mas a gente tem um cansaço na alma, né? E também, muitas vezes, a gente tem dificuldade de obedecer. Mas outras vezes a gente obedece, a gente resiste ao cansaço, mas parece que a gente não está vendo a solução. Parece que a situação não anda. E a gente entra numa questão, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que Deus ouviu a minha oração? Eu quero te dizer que Ele ouviu sim. E que isso faz parte da nossa vida, porque a segurança de que a lei do Senhor é perfeita, de que Ele refrigera a alma, que Ele renova as forças, que Ele ensina o inexperiente a ser sábio. Tudo isso é uma verdade, mas o processo e o tempo em que isso acontece, às vezes a gente quer assim, ó, para já. E isso é uma aprendizagem de vida. E o nosso Deus tem meios e métodos de ensinar. A questão é, nós temos fé que o nosso Deus é fiel e que Ele está nos conduzindo. Nós temos segurança de que Jesus, que deixou o Espírito Santo na nossa vida, está verdadeiramente trabalhando na nossa vida. Então, eu quero lembrar você um exemplo bíblico. Alguém que viveu uma situação assim, em que seguia os preceitos do Senhor, via a mão de Deus, mas nem por isso foi isento de desafios. E nem por isso usou apenas da instrução divina, mas usou também da sabedoria que Deus deixou, a sabedoria humana. Então, todas as coisas concorrem para o bem. É a orientação de Deus, é a sabedoria humana e a prevenção e a prudência. É um conjunto de coisas que vão requerer de nós atenção. É por isso que a palavra do Senhor refrigera a alma, porque quando a gente refrigera, quando a gente descansa, a nossa atenção redobra, o nosso ânimo também colabora. Então, a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é fiel. Mas o pai de Jesus, José, quando recebeu o bebê Jesus na vida dele, né, o nosso Senhor Jesus, ele recebeu a orientação certa. Ele não tinha dúvida, porque foi um desafio. Casar com Maria foi um desafio. Ele estava pronto até para desarmar o casamento, mas ele sonhou. Deus disse a ele: não abandone Maria. O que está gerado nela é procedência minha. Ou seja, fica tranquila, não traiu você, você não está numa furada, você não tem um problema, você tem uma solução, você tem uma intervenção divina. Mas mais parecia uma situação esquisita, né? Fora do padrão, mas uma situação que poderia até causar dano, porque a Maria, inclusive, poderia sofrer um dano muito grande. Mas não era essa a situação. E José ouviu, e José casou-se com ela, esperou Jesus nascer e obedeceu em tudo. Mas ali, depois do parto, houve um momento
em que o nosso Deus, de novo, precisou fazer outra intervenção. Ele precisou fazer outra orientação para José. E ali, naquele segundo momento, José tem um sonho, porque Deus diz a ele que ele precisava ir para o Egito. E José foi para o Egito, levou Jesus e Maria em segurança. Mas por que ele precisava ir para o Egito, para um outro país, e não para a casa dele? Porque o próprio governante, que era Herodes, ele estava perseguindo e matando bebês da idade de Jesus, com essa intenção mesmo, a intenção de matar um futuro salvador, um futuro concorrente dele que poderia governar e colocar o povo contra ele e, de alguma forma, criar uma dificuldade no governo dele. E ele, sem pena, manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Jesus estava nessa situação. E Deus avisa. Veja, era uma situação que José não poderia interferir. Eram regras do local. Mas Deus sabia levar José para outro local onde essa regra não acontecesse. Então, Deus dá o primeiro livramento, manda José de volta. Então, Deus já livrou José de perder esse casamentão, né, de ser pai de Jesus, e agora Deus livra José de perder o bebê Jesus para as regras insanas do Herodes. E Herodes, então, passa um tempo de sua vida, ele não alcança Jesus, Jesus está escondido no Egito com seus pais, mas há um tempo em que Herodes falece. E quando Herodes falece, Deus avisa novamente para José em sonho, que ele deveria voltar para Israel, ou seja, para o país dele, para a terra dele. Mas José é de Belém. José, ele está num lugar onde ele precisa retornar à sua terra, que é Belém. Ele está no Egito e ele precisa retornar a Belém. Porém, ele sabe que em Belém, em Jerusalém, a situação governamental tinha ainda a sombra de Herodes, não da pessoa dele, mas do filho dele, do herdeiro dele. Então, essa ordem poderia estar na família. E José usa da prudência. José obedece a Deus, volta para o país dele, mas não volta para Belém. Ele volta para Nazaré. E Nazaré não é uma cidade que tenha uma fama tão boa quanto Belém, quanto a cidade dele. Nazaré é uma cidade em que as pessoas recebem muitas influências, onde não está o templo do Senhor. Mas José vai para lá. A Bíblia diz que quando José ouviu falar que o filho de Herodes estava governando, diz que ele teve receio, que ele teve medo de ir para lá. Mas Deus avisou em sonho que ele deveria ir para a região da Galileia. Veja, a prudência no coração dele se estabeleceu com um sentimento diferente, de medo, de receio. Ele teve um sentimento de prudência, ou seja, mas eu vou me expor? Ele usou da lógica. Mas nem por isso ele quebrou a regra da obediência. Ele obedeceu ao que Deus falou para ele, vá para a região da Galileia. Ele não imediatamente decidiu, eu vou para a Galileia. Ele percebeu aquela sensação de medo, de receio, e esperou Deus orientá-lo. É aí que muitas vezes a gente erra. A gente tem uma percepção, mas a gente não define, não discerne e toma a lógica. Então, a lógica, ela está a nosso favor, é sabedoria, é razão. Deus nos deu isso, né? A gente tem até a passagem bíblica do apóstolo Paulo que diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios ao Senhor, santo e agradável, né? Mas ele diz o quê? Que a gente use a nossa mente, né?
que a gente tenha a nossa mente para servir a Deus, não em conformidade com as regras do mundo, mas que a razão esteja a serviço de Deus. E José colocou a sua razão a serviço de Deus. Saber esperar o comando de Deus, saber esperar a orientação de Deus, não desprezar aquilo que você percebe, mas observar a concordância do sentimento que Deus dá a você com a palavra, porque o que guia é a palavra de Deus. E Deus falou com José através do sonho. E Deus disse: vá para a Galileia. Mas também os profetas mostravam na sua palavra, ou seja, a escritura bíblica da época de José, pai de Jesus, apontava que o rei Jesus, que o Salvador Jesus, ele seria desprezado. Então, a região da Galileia é uma região desprezada pelos judeus. Então, Jesus precisava estar na região desprezada, como os profetas dizem. Lá no Salmo 22, no verso 3, diz isso, que Jesus era desprezado. Isaías, também, no capítulo 53, mostra que Jesus era desprezado pelos homens. E a gente sabe que o ministério de Jesus, inclusive ali na Galileia, foi um ministério que não era bem recebido, era desprezado. Então, veja como a palavra de Deus se cumpria e como a obediência de José em se instalar, em aguardar, em acolher o seu sentimento, mas em observar a orientação divina. Então, a gente sabe que Maria escutou o anjo falar, né, guardou no seu coração muitas coisas que ela viu da infância de Jesus, em tudo ela obedeceu. E a gente também vê que José aqui em tudo está obedecendo em relação ao nascimento de Jesus. Então, eu quero lembrar que perceber situações, discernir situações, é uma coisa lógica e a inteligência é dada por Deus. Mas a inteligência está a serviço da sabedoria divina. A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 8, verso 12, que a sabedoria ela está com a prudência. A sabedoria ela não exclui a prudência. E a prudência diz que buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ainda que a lógica te aponte, aguarde, procure o fundamento bíblico para a execução da lógica. E você verá a concordância divina com você ou não. Então, no capítulo 8 de Provérbios, no verso 12, diz assim: eu, a sabedoria, Deus falando, né? Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Pois é, a sabedoria e a prudência andam juntas. Como é importante ser prudente. Também o livro de Provérbios, no capítulo 22, no verso 3, diz que o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Então, a gente tem que ter atenção, porque quando a gente não é prudente e a gente se lança, acaba pagando um preço alto. Mas o prudente é sábio, ele se esquiva, e foi isso que José fez. José se esquivou de toda a possibilidade de cruzar com a descendência do Herodes, que perseguia um provável rei dos judeus. E Jesus depois vai ser apontado como rei dos judeus, porque ele é rei dos judeus, ele é rei de toda a terra, é rei das nações. Então, veja, José se esquivou do mal, da possibilidade. Não basta a gente ter a orientação divina, a gente precisa cooperar com o projeto divino. Por quê? Porque isso significa obedecer a Deus de todo o seu coração, de toda a sua razão. Então a gente diz, tá, Deus falou, eu faço. Não, não faça. Faça o melhor possível para Deus. Use a sua razão para Deus. Seja cuidadoso,
em servir a Deus, porque a Bíblia também já fala, e eu li logo no começo, no livro de Salmos, no capítulo 19, que os preceitos do Senhor são justos, não nos são pesados. Eles têm equilíbrio. Então, assim, em algum momento isso lhe parece penoso, eu quero lhe dizer que não é, porque o nosso Deus é amoroso. Ele diz aqui que os preceitos do Senhor são justos. Sim, tem uma certa rigidez, tem uma certa lógica, requer de nós atenção, empenho, mas eles dão alegria ao coração. Então, como é importante, muitas vezes a gente não quer se abrir para obedecer, mas obedeça. Obedeça porque vale a pena. A palavra de Deus também, no livro de Jeremias, quando Jeremias está apontando, está dizendo para a nação um recado de Deus, que eles não se apavorem no cativeiro da Babilônia, que eles vão sair porque Deus é fiel. Ele manda uma palavra de uma forma amorosa. Veja, até quando o povo de Deus estava errado, no cativeiro, pagando o preço do pecado, Deus usa a sua palavra para mostrar que, com amor, Deus iria resgatar. Isso significa que Deus é misericordioso. Ele é mais do que justo, ele é misericordioso, ele cuida de nós, nos ama quando nós não merecemos. E foi isso que Jesus fez na cruz. Jesus morreu em nosso lugar quando a gente é que merecia ter morrido. Então, veja, aqui no capítulo 31 de Jeremias, diz assim, no verso 2 e 3, assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada e encontrou graça no deserto, é Israel mesmo, quando eu fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Esse é o caráter do nosso Deus. Com benignidade, ele fala com benignidade com quem está no cativeiro, com quem está, entre aspas, de castigo, não é? Ele diz que é amável e que Deus o atraiu para isso. Mas Deus também falou que escapou da espada e com graça no deserto, ainda que estejamos passando por desafios. E quando a gente obedece a Deus e ainda encontra desafios como José, Deus tem graça, Deus tem bondade, ele nos atrai com misericórdia. E José não correu riscos. José guardou Jesus no Egito, no tempo certo voltou para a sua terra, como Deus falou para Israel, mas ele teve um sentimento de temor, de receio, e Deus de novo falou com ele. Veja que não diz que José orou, clamou, pediu a Deus, suplicou. A Bíblia diz que Deus de novo instruiu José. Então Deus instruiu a primeira vez, vá para esse país, Israel, o seu país. Depois vá para uma região específica do seu país. Sabe, o que eu quero dizer é que se você obedeceu a Deus, está seguindo a palavra do Senhor, mas ainda não está satisfeito, ainda está incômodo a situação, ainda não está no seu melhor, eu quero te dizer que a promessa de Deus ela é perfeita e é completa. E ela é benigna. Ela não é desconfortante. Deus não nos deixa para sempre no deserto, não nos deixa para sempre no cativeiro. Ainda que a gente tenha tropeçado, o Senhor é perfeito e é benigno. Não desista de Deus, não se canse de Deus e não pense que Deus esqueceu você, porque Deus te ama. Ele com benignidade nos atrai, com graça no deserto. E Deus então leva José para um lugar seguro. Parecia esquisito aquele lugar, né? Galileia. Poxa, mas eu vou lhe trazer o Salvador, o Messias, tão desejado para Israel, e vou ficar em Nazaré? Nesse lugar que ninguém obedece com tanta clareza, onde tem tanta influência estrangeira, onde não é o melhor lugar religioso para que o Messias esteja, mas é lá que o Messias estava sendo preparado, que o Messias estava sendo tratado com amor e carinho por pessoas obedientes como Maria e José. Então, Deus tem caminhos diferentes do que nós pensamos,
mas ele é justo, ele é amável e ele instrui o quê? O inexperiente. José era inexperiente para esse desafio. Ele nunca tinha visto, talvez, um governante perseguir um filho dele. Mas agora ele estava responsável pela segurança de Jesus na terra. Mas o mais responsável do que José, pela terra e pelo céu, é Deus. Então, o nosso Deus instrui a José. Sabe, hoje você também tem uma responsabilidade grande com seus filhos, com a sua casa, com o seu serviço, até mesmo com o seu próprio corpo. Não tema. O nosso Deus, ele é responsável. Ele é dono do tempo, ele é dono do espaço. Ele instrui o inexperiente. E ainda que você não esteja acomodando bem a orientação de Deus ao que você está vendo, não se apresse. Fique na palavra de Deus, porque ele vai novamente te instruir. Veja que Deus usou, no caso de José, o mesmo canal, o sonho. Ele teve 2 sonhos. E ele, entre um sonho e outro, ele teve uma instrução e outra, ele teve um desconforto. Não despreze o desconforto, mas não seguir pelo desconforto. Guie-se pela palavra de Deus. Porque Deus usa todas as coisas, cooperam para o nosso bem. Todas as coisas. E todas as coisas vão se encaixar. A nossa sabedoria e a nossa razão, ela é limitada, mas a sabedoria de Deus não. E aí eu quero lembrar você, como acontece com a gente muitas vezes, né? A gente está com fome, a gente sabe, por exemplo, que a laranja tem vitamina C, a gente sabe que comer proteína faz bem, e a gente, quando está com muita fome, a gente se desespera e logo pede, né? Ah, eu quero um suco de laranja, um bife acebolado, e me dá aí que eu vou comer. Entra no primeiro self-service, né? Escolhe lá o que está mais aparente e sai comendo. Pois é, isso é apenas o nosso conhecimento, mas a sabedoria divina vai nos alertar para dizer: observe o lugar onde tem o melhor laranja, observe o melhor lugar onde tem a preparação adequada dessa proteína. Então, a gente deve seguir esse exemplo, né? Em tudo, porque se nós estivermos desesperados de fome, a gente corre o risco de entrar em qualquer lugar e comer de qualquer forma, né? Então, é a atenção. Se na vida prática a gente toma esse cuidado com alimentos, como não tomar esse cuidado e ter prudência na nossa vida espiritual? A nossa vida espiritual nos permite ter atenção, nos dá esse alerta de que nós temos que ter atenção, porque um erro espiritual faz a gente perder não só aqui na Terra, não só os benefícios de uma vida abundante, faz a gente perder o encontro com Deus, porque Deus é muito claro que só há salvação em Jesus Cristo. Deus também é muito claro, ele diz que se não houver arrependimento, submissão à regra de Deus, não há como encontrar Deus. E todos nós vamos um dia prestar contas a Deus. E é bom que a gente preste contas a Deus na companhia de Deus, com Deus do nosso lado, no céu. E não que a gente preste contas a Deus não indo para o céu, né? Indo para outro lugar que não é o céu, o inferno. Ele existe, ele é real. Então, tenha cuidado sim, tenha prudência, tenha a associação, a sabedoria divina, busca a palavra de Deus para te instruir, não só nesta terra, mas para te dar a salvação, para te instruir como alcançar a salvação. E a Bíblia é clara, é reconhecido Jesus como Senhor e Salvador. E ela nos orienta assim, que se nós crermos com o coração, se nós confessarmos com a nossa boca, o Senhor tem misericórdia e Ele nos salva. E eu quero orar nesse momento. Você pode estar precisando de uma salvação de problemas, de dificuldades, né, de falta de sabedoria, de inexperiência, mas você também pode estar numa questão crucial,
uma questão de vida ou morte. Você pode estar com uma sentença de saúde, sabendo que seus dias são curtos aqui na Terra. Você pode estar com risco de vida. E você pode nunca ter pensado, mas eu quero te dizer que um dia todos nós vamos sair daqui. Todos nós vamos passar por essa terra. A coisa mais certa para quem nasce é que um dia vai morrer. E eu quero te dizer que é bom que você tenha saúde e vida plena aqui e na eternidade com Deus. Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é Deus prudente, o Senhor é Deus sábio, o Senhor é o Deus que orienta o inexperiente. E obrigada porque o Senhor já providenciou Jesus na nossa vida. O Senhor enviou Jesus para morrer e ressuscitar por nós. Ele vivo está para interceder por nós. E nós queremos agora, diante de Ti, confessar a nossa ignorância, os nossos pecados, a nossa falta de sabedoria, inclusive quando estamos te obedecendo e não percebemos a coerência, não se dá com a ordem que nós estamos entendendo. Nós queremos te pedir perdão pela nossa ignorância, mas te colocar diante de Ti a nossa inexperiência, porque na nossa vida nós não temos tempo de aprender tudo. Então, todos nós tropeçamos muito, mas nós queremos colocar diante de Ti agora a nossa inexperiência, pedir que o Senhor adestre as nossas mãos, a nossa mente, os nossos pés, de tal forma que aquilo que a gente pensa, fala e age e sente seja agradável ao Senhor, seja como o Senhor deseja para nós. E eu quero te pedir agora, Senhor, se há alguém conosco agora orando e tendo ainda, Senhor, pouca expectativa de vida, e não sabe bem para quando sair dessa terra para onde vai, eu quero te pedir que hoje o Senhor receba essa pessoa, e eu me uno com ela em oração agora, né? Que ela esteja agora, nessa oração, pedindo perdão por todos os pecados, reconhecendo agora apenas Jesus como Senhor e Salvador, e recebendo agora aquilo que a Tua palavra promete, a salvação. Quando partir daqui, que te encontre aí. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de conhecer que só Jesus salva. Só Jesus ressuscitou. Só Jesus vive está. E só Jesus deixou o Espírito Santo dele nos guiando aqui. Muito obrigada. É em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos que sejamos todos obedientes, que sejamos prudentes e que alcancemos a Tua sabedoria aqui na terra, para que possamos viver a vida plena e os benefícios da salvação em Jesus Cristo aí no céu. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.